Olá, amigos. Eu estou aqui em nome da AGESCO, uma empresa de serviços na área de meio ambiente, qualidade, produtividade e segurança do trabalho. Uma empresa que já está no mercado há 20 anos, atua aqui principalmente na área do Vale do Paraíba, também em Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de São Paulo, e sou engenheiro químico de formação e atuo desde 1980, já há 30 anos, 30 e poucos anos, com a área de meio ambiente, projetos, gestão. Essas áreas sempre me atraíram bastante por conta da capacidade de você, da possibilidade de você poder se envolver com a área produtiva e também com a área administrativa. Essas áreas se interligam, especialmente em gestão ambiental. Então, hoje a gente quer falar especialmente sobre a gestão de resíduos sólidos e a economia circular. Essa é a pauta. A minha formação, como disse, eu sou engenheiro químico e fui me especializando com doutorado na área ambiental, mestrado em engenharia de produção e mestrado em gestão integrada, nas 3 ISO, qualidade, segurança e meio ambiente. Além de especializações em consultoria ambiental, entre outras. Também sou professor universitário nessas áreas. Bom, a questão sobre gestão de resíduos sólidos e a economia circular tem ênfase quando se discute a tendência mundial atual. Para falar inicialmente em economia linear, para diferenciar da economia circular, a gente tem, como mostra o primeiro slide, o transporte de matérias-primas até a fábrica e da fábrica com a produção de produtos e serviços para o consumo e do consumo gerando resíduo ou resíduos. Esse resíduo ou resíduos chegam até um aterro sanitário ou aterro industrial, entre outros destinos, né? Essa é a economia linear. Você transporta matérias-primas, transforma isso em produtos e gera o consumo e gera resíduos. Isso é descartado. Isso já passou. O que se está focando agora é a economia circular. Desculpe. O foco atual é a economia circular. A ideia é fechar o ciclo. Então, a gente parte do final do outro slide, que é a geração de resíduo, pegando esse resíduo e dando um caminho para ele, tentando transformá-lo num novo material. Portanto, a gente tem a valorização e dentro dessa palavra tem o processo de transformação desse resíduo em energia ou novo produto. Isso classicamente pode ser via reciclagem. Então você tem um novo material ou energia e vai para o consumo de novo, fechando o ciclo. Esse é um grande propósito, essa é a linguagem da economia circular. Para se ter ideia da dimensão de resíduos no mundo, o que nós estamos falando, tem aí um outro slide que mostra a geração de resíduos na unidade europeia. Então, a gente tem ali um esquema de resíduos sólidos urbanos, o que é cada pessoa produz por dia. E a gente pode ver ali, resíduos sólidos urbanos representam 6% do total de resíduos que uma pessoa gera por dia.
Tem também lodo de estações de tratamento. Os esgotos que são gerados nas residências são, via de regra, principalmente nas cidades grandes da Europa, são tratados e esse tratamento gera lodo de estações de tratamento. Esse lodo é resíduo sólido também. Isso representa um pouco menos de 5%. Nós já estamos falando de 10%, 6% resíduo sólido urbano e 5% ou 4% desse outro. Tem também, cada pessoa gera, lembrando, os resíduos de demolições, de obra civil, que são significativos também. Isso chega a 7%. Cada pessoa, lembrando. E tem também os resíduos industriais inertes e resíduos tóxicos ou potencialmente tóxicos, né? Chamados resíduos perigosos. Esses são em escala, em quantidade bem menor, mas com alta capacidade de gerar problemas, como o apelido é dado, até juridicamente, como resíduos perigosos. E temos também o principal deles, ou a grande quantidade representativa, que são oriundos de mineração. Mineração para extrair pedra, para a própria construção civil, para pavimentações, né? Mineração para extrair calcário, que depois produção de cimento, por exemplo, mineração de alumínio, de minério de ferro, que o Brasil tem muito, e outros metais, né? Esses são, além de em grande quantidade, mais de 25% que uma pessoa produz por dia, também potencialmente contém resíduos tóxicos. E além dos outros, como resíduos florestais, resíduos agrícolas e de criação de animais, de criação de gado, por exemplo, que gera muito resíduo sólido. E abatedouros industriais, né, de aves, granja de porcos e gado também. A soma disso, para se ter ideia, mais ou menos um número base, a Espanha gera, somando tudo isso, e olha que a Espanha não é um país mineiro, de mineração, mas a soma de todos os resíduos é algo parecido com 20 quilos por pessoa por dia. 20 quilos por pessoa por dia na Espanha. Uma referência da unidade europeia. Dependendo do país, esse número é muito maior. Pode ser muito maior. Por exemplo, o Chile tem muita exploração de minério para a produção de cobre. Então, mais ou menos para cada quilo de cobre fino, se deixa algo semelhante a 350 quilos de resíduos. Resíduos que também contêm arsênio, por exemplo. Então, são resíduos complicados, perigosos. Então, a soma desses resíduos, eu estou dizendo isso e dando ênfase para a linguagem da economia circular, porque a soma desses resíduos é algo significativo, diferente da gente olhar somente para os resíduos sólidos urbanos. No outro slide, a gente vê essa linguagem claramente. Nesse outro slide, a gente pode ver essa linguagem, que é a geração de resíduos sólidos urbanos, somente resíduos sólidos urbanos. Então, no Brasil, um número base próximo, um número médio próximo de 1,2 quilos por habitante por dia. 1,2 quilo por habitante dia. No gráfico a gente percebe que nos Estados Unidos há uma evolução desde o ano 2000 até uma projeção para o ano 2020, não está consolidado isso, óbvio, um valor crescente, embora no ano 2020 há uma tendência de redução.
Por que será que nos Estados Unidos é uma evolução crescente desde o ano 2000 e agora tem uma tendência de queda, embora maior que o ano 2000, óbvio. Os Estados Unidos tem crescendo, sua economia, etc., mas a gestão pública e a gestão industrial estão juntas, atuando na redução da geração de resíduos, políticas públicas e industriais. Na Europa, esse número é um pouco mais equilibrado, embora tenha um pequeno crescimento do ano 2000 para cá, ou seja, nesse século. Há claro equilíbrio na Europa, considerando a projeção para esse ano também. E na América Latina, ao contrário, nós temos um valor significativamente crescente. Muito marcante essa evolução na América Latina. Voltando à questão do Brasil, 1,2 kg por habitante dia, mas por ser um país continental, é razoável considerar que, em função de cada região, questões culturais, hábitos, costumes, podemos ter uma variação marcante nesse número, 1,2 kg por habitante dia. Pode ser que no Rio Grande do Sul esse número seja menor, pode ser que na região norte, nordeste, esse número seja maior, em função da cultura local. E também de legislação, hábitos, costumes, tudo atrelado à cultura. Já antecipando, tem uma questão significativa que é a educação ambiental. Esse tema permeia por toda a linguagem de gestão e economia circular. Nesse outro gráfico, a gente vê a geração de resíduos per capita no mundo em função desse aumento do PIB per capita. Quanto maior o PIB, maior a geração de resíduos. Isso dá para ver aqui, nesse gráfico, em o PIB mapeado em valor monetário em euro. Aí vem estratégias, as estratégias para a gestão de resíduos. E, classicamente, a famosa lei dos 4 R's. Eu queria lembrar um detalhe que quando eu me deparei com isso, estudei pela primeira vez isso lá no final dos anos 80, não tinha essa linguagem dos 4 R's. A gente entendia como evitar, não era R, por exemplo, a primeira palavra era evitar, e depois sim, reutilização, como está ali, reciclagem, e por fim era tratamento, não era recuperação, como está agora. Então agora nós temos a linguagem dos 4 R's, que é para facilitar a comunicação e a educação ambiental. Então, apelidaram de a lei dos 4 R's. Se a gente for no outro congresso, aí nós vamos ver que tem muito mais R's do que se pensa. Mas qual é o conceito? Esse é o ponto. O primeiro R, que é a redução na fonte, como eu disse, evitar, está no sentido de tentar diminuir o volume ou evitar a periculosidade. Eu posso modificar produtos, modificar processos, por exemplo, substituindo matérias-primas de uma matéria-prima tóxica para uma menos tóxica, evitando o caminho clássico de produz, fim de tubo, tem saída, joga num aterro. Isso é evitar, portanto, a nova linguagem agora, redução na fonte. O segundo R, classicamente, é a reutilização. O que é isso? É a recuperação de materiais e reuso. Isso, classicamente, na reutilização, se dá na mesma planta produtiva. Então, por exemplo, eu tenho uma água-mãe oriunda de uma polimerização e posso usar numa outra batelada, num outro lote a ser
polimerizado ou produzido. Tipicamente o reuso é no mesmo site ou na mesma planta produtiva. E a reciclagem clássica, a reciclagem, vejam, envolve um tratamento. A reciclagem pede uma operação ou várias operações unitárias assim conhecidas. Filtração, decantação, destilação, entre outras. Peneiração. Isso para a recuperação de materiais de diversas origens. Então, esse material pode sair de onde ele é gerado e ser reciclado noutra planta ou processo. Isso inclui a compostagem, tipicamente, compostagem de galhadas, de resíduos de alimentação, formando uma compostagem para gerar adubo ou auxiliar de adubagem, por exemplo. Mas não inclui incineração. A incineração não faz parte da reciclagem. Está num outro contexto, que é o seguinte, o último dos 4 R's, que é a recuperação energética. Ou seja, que é tratar para dar destino final. Então, aí sim inclui a incineração, com ou sem a recuperação energética, por exemplo, incinerando resíduos para gerar vapor, utilizando a termodinâmica do processo, ou simplesmente dando destino a um aterro controlado, projetado para esse fim, seja aterro industrial ou aterro sanitário. Então, a ideia básica de tratamento prévio é preparar para a destinação final, somente se todas as outras etapas anteriores forem esgotadas. Eu tentei evitar ou reduzir na fonte e fiz o máximo, depois tentei reutilizar, fiz o máximo disso, ainda sobrou resíduos, aí eu peguei esse resíduo, tentei reciclar o que foi possível e o que não foi possível sobrou ainda um resto, e esse resíduo remanescente dessas etapas estratégicas, esse resíduo remanescente, aí sim eu vou ter que tratar para dar destinação final. A lei dos 4 R's é, portanto, uma estratégia na gestão de resíduos. E a partir dessa linguagem, nessa ideia de estratégia, eu tenho a primeira etapa da estratégia, que é a prevenção. A prevenção envolve tecnologias limpas para minimizar a geração, por exemplo, produtos limpos, produtos com menor impacto, baixo impacto ambiental. Produtos de maior durabilidade, longa duração, que é o conceito atual, moderno, para você não fazer produtos que em pouco tempo já está descartando como resíduo. A segunda etapa dessa estratégia é a reciclagem, classicamente, que é como já falamos, e a reutilização. Então eu tenho, pela ordem, a reutilização, que seria tentar usar tal qual, ou a reciclagem, que envolve operações unitárias, como a gente comentou, e, portanto, a recuperação de matérias-primas ou energia. A terceira etapa dessa estratégia seria a otimização da eliminação final. Tentar otimizar a eliminação final. Aterros controlados. Portanto, otimizar seria para o aterro controlado ou aterro projetado, diferente de lixões, óbvio, né? Seria reduzir o volume e, portanto, o impacto. Colocar cada vez menos produtos para aterro. E a incineração, cujas variáveis a serem controladas, basicamente na incineração, seria o controle das emissões na chaminé e a gestão das cinzas volantes e cinzas do processo de incineração, que podem conter metais pesados. Por exemplo, as cinzas têm pH 12,5,
Isso, se você fizer um churrasco, a cinza que sobrou, certamente, se você misturar 1 para 1 com água, você vai ver o pH 12. E por conta dessa reatividade ou corrosividade, a cinza é classificada como um resíduo que pode ser potencialmente perigoso. Mas ela também pode servir como matéria-prima para adubagem, já que ela corrige o pH do solo. Ela pode ser rica em potássio. Isso é interessante, desde que não tenha metais pesados acumulados nas cinzas, como chumbo, entre outros. Ok? E a última etapa da estratégia de gestão seria a regulação do transporte. Transporte econômico e seguro e controle de circulação de materiais perigosos. Transporte econômico e seguro e controle de circulação de materiais. Então, essa variável transporte permeia por todas as outras 3 estratégias de gestão de resíduos. O transporte está dentro da prevenção, o transporte está dentro da reciclagem, o transporte está dentro da otimização ou eliminação final. Por exemplo, eu tenho que transportar o resíduo final para um aterro. Por exemplo, eu tenho que transportar um produto acabado para o mercado consumidor, para a loja, para o distribuidor. Por exemplo, eu tenho que transportar um rejeito, um resíduo que tem potencial para reciclagem, eu tenho que transportar para alguma central de reciclagem. Isso acontece com papel, papelão, plástico, vidro, embalagens de alumínio, por exemplo, que a gente já vê no nosso dia a dia, é corriqueiro, né? Cabe lembrar, sob o ponto de vista de reciclagem, 2 princípios fundamentais para a reciclagem. O primeiro princípio, que deve se levar em conta no processo de reciclagem, na tecnologia de reciclagem. O primeiro princípio diz que quando eu desenvolvo um processo de reciclagem, eu não devo permitir que escape desse processo substâncias tóxicas ou perigosas. O segundo princípio é que, uma vez transformado o resíduo em um produto já reciclado para consumo, uma substância tóxica, sob nenhuma hipótese, escape desse produto. Um exemplo. Uma porcelana. Aqui dentro pode estar encapsulado um resíduo contendo chumbo. Mas como? Pode. O processo de vitrificação ele é diferente de simplesmente queima. Na queima, você tem a temperatura 1500 graus e você coloca um resíduo dentro do forno de queima. Na ceramização, essa temperatura vai ser atingida por etapas. Então eu chego a 100 graus, a 200, a 400, até o processo final. Então, eu posso ter o chumbo, o cobre, outros metais encapsulados aqui que por nenhuma hipótese ele vai sair. Eu posso colocar ácido sulfúrico 70% aqui dentro, bastante corrosivo, e beber, que com a caneca não passa nada, comigo pode acontecer algo. Tudo bem? 2 princípios de reciclagem que são estratégicos, importantes ser concluídos. Bom, então a gente vai com esse aparato na etapa final desse nosso conceito de gestão de resíduos e economia circular, que é a política de gestão de resíduos, a hierarquização, nome difícil. As fases dessa política são a prevenção, a valorização e o tratamento. Então, como a gente vê nesse quadro,
Do lado esquerdo, a gente tem a prevenção, no azul, como a grande busca, a grande tendência, se fazer prevenção. Então, envolve a modificação de um produto, portanto, engenharia de produto, otimização de processos, redução de desperdício, processos com maior desempenho energético, reduzindo perdas de processo, e a reutilização dentro do mesmo site, se possível. No centro, nós temos a valorização. O que é a valorização? Preparação para a reutilização e a reciclagem. Na preparação para a utilização, que é o aspecto estratégico, que é a coleta seletiva, por exemplo. A coleta seletiva de papel, papelão, plástico, vidro, diferente daqueles degradáveis, restos de comida, cascas de alimentos, esse material, na coleta seletiva, permite dar valor a esse material que supostamente seria um resíduo, como uma matéria-prima a ser reciclada para a reciclagem. Então, se eu tenho uma latinha contendo refrigerante, uma latinha com resto de refrigerante vazia, aquela embalagem, que seria um resíduo a ser lançado para aterro, se fosse o conceito de economia linear, agora na economia circular eu separo, segrego como coleta seletiva e eu permito fazer eu permito a reciclagem do alumínio lá na outra ponta, fechando o ciclo. E ela volta como embalagem, volta como um filme de alumínio, um Tetra Pak, por exemplo. Esse é o sentido da linha da estrutura verde da valorização. E na ponta vermelha, que ninguém quer no conceito atual, é a simples eliminação. Na eliminação eu tenho métodos físico-químicos, por exemplo, eu tenho floco-decantação para separar sólido do líquido, gerando um lodo numa estação de tratamento que vai virar num filtro prensa uma torta que, por sua vez, eu vou descartar para um aterro. Isso não se quer mais, seria a disposição final. Então, na eliminação eu tenho métodos físico-químicos para preparar, acondicionar, tratar e depois lançar fora. Num outro momento, a gente vai discutir oportunidades típicas, clássicas para a reciclagem agrícola de lodo de estações de tratamento, inclusive industriais. Tudo bem? Então, a política fiscal na gestão de resíduos, essa política fiscal na gestão de resíduos tem um tripé, que é a prevenção. Portanto, a política delineada, descrita assim, pretende favorecer a prevenção, fomentar a valorização e penalizar o tratamento. Então, aqui no Brasil nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2.305 de 2010. Essa política, no tecido dela, é uma lei grande, intensa, extensa, diz que o governo federal vai criar mecanismos para favorecer a prevenção. Como faria isso? Linhas de crédito, incentivos para se desenvolver tecnologias mais limpas, como a gente falou. Numa outra ponta, fomenta a valorização. Vejam, fomenta não significa incentiva. Fomenta não necessariamente dar ajuda econômica. Na estrutura verde da valorização, quem regula isso é o mercado. Você pode produzir papel via cavaco de madeira, com cozimento, com as etapas clássicas, ou pode produzir papel via reciclagem de aparas. O mercado vai nortear isso.
Então você tem a recuperação, reciclagem e reutilização nessa estrutura de valorização. Tem uma corrente de autores que entende que, na verdade, os governos deveriam sim criar mecanismos, por exemplo, tributários, para incentivar a reciclagem, não somente no sentido de prevenção. Mas, em princípio, é o mercado que regula isso. Então, o mercado consumidor é um grande cliente dessa história. Se o mercado consumidor, via educação ambiental, começar a dar mais valor a um produto com tecnologia mais limpa, oriundo de reciclagem, por exemplo, isso vai ser um atrativo de mercado. Como já temos hoje em dia o papel oriundo de aparas, né? Esse papel pardo, oriundo de aparas, que ainda não foi branqueado, é diferente do outro, ele tem um valor, é muito comercializado e muito utilizado hoje em dia. Ele é laminado, tem a mesma textura de um papel branco A4, classicamente conhecido assim. Então, o que se quer dizer na prevenção, somente para a gente concluir e reforçar, o caminho azul que se quer do quadro azul, que é a prevenção, que seria modificação de produto, otimização de processo e um ponto-chave, educação ambiental. Com a educação ambiental desde a criança, o adolescente, em escolas técnicas, por exemplo, e depois nos cursos de graduação, nós vamos cada vez mais, com essa política fiscal e políticas públicas, colocar no mercado uma mão de obra qualificada, capacitada e habilitada para uma tomada de decisão dentro da sua atividade econômica que seja proativa em relação à gestão de resíduos na economia circular. Então, mais tarde a gente vai, mais para frente a gente vai verificar outras questões na gestão de resíduos. Obrigado.